Meu nome é Isabela Montenegro. Eu tinha 65 anos quando acordei numa cama de hospital, sem conseguir provar quem eu realmente era. Porque minha própria irmã gêmea, Renata, havia assumido minha identidade, minha empresa e minha vida inteira enquanto eu estava inconsciente. Tudo começou com um acidente de carro que deveria ter sido rotina. Uma colisão pequena, a caminho de uma reunião importante na joalheria Montenegro, a empresa que eu havia herdado do meu avô e transformado na marca de luxo mais respeitada do país. Bati a cabeça, perdi a consciência por apenas alguns dias, nada que os médicos considerassem grave. Quando finalmente abri os olhos, esperava ver meu filho, Gabriel, ao meu lado. Em vez disso, vi uma enfermeira olhando para mim com confusão genuína. Dona Renata? Achávamos que a senhora ainda estava em viagem. Renata, minha irmã gêmea, que eu não via pessoalmente havia quase 3 anos, desde que nos afastamos após a morte do nosso avô e a disputa sobre quem herdaria a joalheria. Ela sempre foi a irmã problemática, a que teve dívidas de jogo, a que meu avô excluiu do testamento por falta de responsabilidade. Não, eu sou Isabela. Corrigi. Minha voz ainda fraca do sedativo. A enfermeira riu, gentil mas confusa. Dona Isabela está em Portugal, cuidando dos negócios lá. A senhora deu entrada como Renata Montenegro, com a identidade confirmada pelo seu próprio filho. Meu próprio filho, Gabriel, havia me identificado como Renata. Foi nesse momento que o pânico gelado tomou conta de mim. Peguei um espelho de mão que estava na mesinha ao lado da cama e olhei para o meu próprio reflexo. Meu rosto idêntico ao de Renata, mas com uma pequena cicatriz. Acima da sobrancelha esquerda que eu tinha desde criança, uma marca que sempre nos diferenciava. A cicatriz não estava lá. Alguém havia removido cirurgicamente a única marca física que sempre nos distinguiu. Enquanto eu estava inconsciente, indefesa, incapaz de impedir o que quer que estivesse acontecendo, Renata não apenas queria minha empresa. Ela queria se tornar eu, completamente, permanentemente. E pelo que a enfermeira acabara de dizer, meu próprio filho parecia estar ajudando-a a fazer isso. Para entender como cheguei a esse pesadelo, preciso voltar 40 anos. Quando Renata e eu éramos apenas garotas de 25 anos, filhas do meio-irmão do nosso avô, criadas juntas na mesma casa depois que nossos pais morreram num acidente aéreo. Éramos idênticas no rosto, mas opostas em tudo o mais. Eu sempre fui disciplinada, focada, apaixonada por design de joias desde criança. Passava horas no ateliê do meu avô, aprendendo cada técnica, cada segredo da lapidação de pedras preciosas. Renata, por outro lado, buscava emoção, festas, riscos. Ela dizia que eu desperdiçava a juventude, trabalhando enquanto ela vivia intensamente. Meu avô, Joaquim Montenegro, fundou a joalheria Montenegro com as próprias mãos, começando como um simples ourives. Quando ficou velho e precisou escolher um sucessor, a escolha foi dolorosamente óbvia para ele, mas devastadora para Renata. Eu havia dedicado minha vida inteira ao negócio. Enquanto ela acumulava dívidas de jogo, pedia empréstimos que nunca pagava e desaparecia por meses seguindo namorados problemáticos. Você sempre foi a favorita dele. Renata me disse na noite em que o testamento foi lido, seus olhos cheios de um ódio que eu nunca tinha visto antes. Ele nunca me deu uma chance de verdade. Isso não era completamente verdade. Nosso avô havia tentado, repetidamente, ajudar Renata, pagando suas dívidas 2 vezes, oferecendo-lhe cargos na empresa que ela abandonava após poucos meses. Mas tentar explicar isso a ela, naquele momento de dor e ressentimento, era impossível. Assumi a joalheria Montenegro aos 35 anos e passei 30 anos transformando-a numa marca internacional, com lojas em São Paulo, Lisboa e Milão. Casei-me, tive Gabriel e depois me divorciei, quando meu marido provou ser tão pouco confiável quanto Renata sempre foi. Ao longo dos anos, mandava dinheiro para Renata silenciosamente, sempre que soubesse que ela precisava, mesmo sem contato direto. Nunca imaginei que, enquanto eu tentava ajudá-la à distância, ela estivesse secretamente estudando cada detalhe da minha vida. Meus hábitos, minha assinatura, meus segredos, esperando pacientemente pela oportunidade perfeita para se tornar eu. Fingi aceitar minha confusão diante da enfermeira, pedindo apenas para descansar antes de qualquer visita. No momento em que fiquei sozinha, liguei discretamente para Marcos Vieira, chefe de segurança da joalheria Montenegro havia 15 anos, o único funcionário em quem eu confiava cegamente. Marcos, preciso que você venha ao hospital agora. Sem avisar ninguém. Nem mesmo Gabriel, sussurrei, o coração disparado. E preciso que traga as gravações das câmeras de segurança dos últimos 10 dias.
O que Marcos descobriu, junto com um investigador particular que contratamos em segredo, revelou uma conspiração meticulosamente planejada ao longo de mais de 2 anos. Renata havia se submetido a uma cirurgia plástica secreta para remover a cicatriz que nos diferenciava, praticou minha caligrafia e assinatura estudando documentos antigos, e havia se aproximado de Gabriel meses atrás, convencendo-o, através de mentiras cuidadosamente construídas, de que eu estava planejando deixá-lo fora do meu testamento em favor de uma fundação de caridade. Gabriel, ferido e manipulado, aceitou ajudar a tia Renata a assumir temporariamente meus negócios, sem saber, ou talvez sem querer saber completamente, que o plano de Renata nunca foi temporário. As câmeras do hospital mostravam algo ainda mais perturbador. Renata visitando meu quarto durante minha inconsciência, sozinha, por quase 1 hora, no dia exato antes da minha cicatriz desaparecer, nos registros médicos oficiais, que também haviam sido alterados. Descobri que Renata já havia começado a vender ativos da empresa, peças raras de joias que levaram décadas para serem colecionadas, incluindo o diamante Montenegro azul, a peça mais valiosa que meu avô jamais criara, vendida secretamente para um colecionador privado em Dubai por uma fração do seu valor real, apenas para conseguir dinheiro rápido. Ela não estava apenas roubando minha identidade. Estava desmantelando 30 anos do meu trabalho, peça por peça, achando que eu jamais acordaria a tempo de impedi-la. Quando finalmente recebi alta do hospital, disfarçada com uma peruca e óculos escuros, Marcos me levou não para minha própria casa, mas para um apartamento seguro que ele havia alugado em segredo. De lá, comecei a planejar como recuperar tudo o que Renata havia roubado. Minha empresa, meu filho e minha própria identidade. Passei 2 semanas naquele apartamento seguro, planejando cada detalhe com Marcos e Dr. Alberto Nunes. Meu advogado havia 20 anos. Não queria apenas expor. Renata queria fazer isso de uma forma que Gabriel entendesse completamente a verdade, sem chance de negação ou desculpas. Organizei uma grande festa de aniversário da empresa, marcada havia meses que Renata, usando meu nome, minha vida, planejava presidir como Isabela Montenegro diante de centenas de convidados, incluindo jornalistas, clientes importantes e toda a diretoria. Entrei no salão principal no meio do evento, exatamente quando Renata, vestindo minhas próprias joias, começava seu discurso. O silêncio que se espalhou pela sala foi imediato, porque ali estavam 2, Isabelas idênticas uma diante da outra, sob os olhos de todos que testemunhariam a verdade. Alguém aqui pode me explicar, eu disse, minha voz ecoando por todo o salão. Por que existe uma impostora vestindo minhas joias e falando em meu nome? Renata empalideceu instantaneamente. Gabriel, no meio da plateia, olhou entre nós 2, sua expressão passando de confusão para horror absoluto quando o Dr. Alberto distribuiu, para a diretoria e a imprensa presente, cópias dos documentos que provavam tudo. Os registros da cirurgia plástica, as gravações do hospital, os comprovantes da venda ilegal do diamante Montenegro azul. Mãe, Gabriel sussurrou, reconhecendo finalmente meus olhos, minha postura, tudo que Renata jamais conseguiria copiar perfeitamente. Eu não sabia. Ela me disse que você ia me deserdar. Eu sei, meu filho, respondi, minha voz suavizando apenas para ele. E é por isso que você terá uma segunda chance. Ela não terá nenhuma. A polícia levou Renata naquela mesma noite, em meio aos flashes das câmeras que ela tanto queria para si mesma. As acusações, fraude de identidade, falsificação, venda ilegal de bens, garantiriam anos de prisão. Gabriel passou meses reconstruindo minha confiança, provando através de ações que merecia uma segunda chance. Recuperei o diamante Montenegro azul através de negociações discretas, trazendo de volta a peça mais preciosa da história da nossa família. Hoje olho no espelho e vejo, novamente, apenas Isabela. Minha cicatriz reconstruída cirurgicamente como um lembrete permanente de que ninguém, nem mesmo alguém com meu próprio rosto, pode roubar quem eu realmente sou. E você, quem está lendo essa história agora? Até onde você acha que alguém poderia ir para proteger sua própria identidade? E tudo que construiu?